Minha família deu uma casa de presente para o meu irmão e, para mim, apenas um bilhete de loteria como se fosse esmola. O que eles não esperavam é que eu ganharia 134 milhões de reais, e essa foi a chance perfeita para mostrar a eles quem eu realmente sou. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Aline, tenho 32 anos, e por toda a minha vida fui tratada como figurante na casa onde cresci. Lembro de cada ocasião em que me esforcei para receber o mínimo de reconhecimento, mas tudo que eu ouvi era: Fabrício precisa mais, ele é o filho mais velho, ele é o orgulho da família. Eu, por outro lado, me tornei uma especialista em não criar problemas, em aceitar sobras e em sorrir enquanto me entregavam promessas vazias ou migalhas disfarçadas de presentes. Desde pequena, tive a sensação de que tudo na nossa casa girava em torno de Fabrício, seu sucesso e suas vontades. E isso não mudou em momento algum. Quando eu completava 10 anos, Fabrício já tinha 15 e ganhava roupas de marca, viagens a parques temáticos e elogios que sempre pareciam sussurrados, mas que soavam bem altos para mim. Meu pai gabava-se da dedicação de Fabrício ao futebol, da facilidade que ele tinha para fazer amizades, da genialidade que supostamente exibia nos estudos. Minha mãe, meio submissa, dizia que eu não precisava de tanto porque era uma garota inteligente, que se viraria sozinha e que não daria despesa. E de fato, não dei despesa. Fui crescendo sem exigir muito, guardando na memória cada sorriso de canto que Fabrício me lançava quando vencia mais uma discussão sobre quem merecia mais atenção. Houve uma cena que nunca esqueci, era meu aniversário de 13 anos, eu tinha preparado um bolo simples com a ajuda da minha tia, mas quando meu pai chegou com a nova chuteira de Fabrício, toda a família correu para admirar o presente. Ali fiquei, segurando a faca do bolo, olhando para as costas de todos que me ignoravam. Em vez de uma festa, recebi um meio parabéns e algumas desculpas esfarrapadas. Acostumei-me a essa dinâmica. Quando terminei o ensino médio, quis fazer faculdade de pedagogia. Minha mãe disse que não tínhamos recursos suficientes para isso, mas, na mesma semana, Fabrício ganhou ajuda financeira para cursar direito em uma universidade particular. Recordo perfeitamente o gosto amargo que senti, mas engoli. Acabei me virando com bolsas e estágios. Aos poucos, passei a trabalhar meio período em uma escolinha e, mesmo cansada, consegui concluir a faculdade à noite. Enquanto isso, Fabrício desfilava seu carro novo pelo bairro, um presente que papai e mamãe se orgulhavam de ter bancado. Ficava cada vez mais claro que havia ali uma preferência descarada. Eu era apenas a filha que não precisava de nada. Assim foi por anos. Quando completei 25, papai anunciou, durante um almoço de domingo, que daria uma casa para Fabrício como forma de reconhecer o esforço que ele fizera. Tentei disfarçar, mas arranquei um olhar de curiosidade dele quando perguntei se havia algo para mim. A resposta de papai foi um risinho seguido de um gesto de quem joga algo: claro que temos algo para você. Ele então tirou da carteira um bilhete de loteria da Mega da Virada e estendeu na minha direção como quem entrega o resto de um doce. Mamãe riu. Fabrício comentou que era melhor que nada, e eu fingi um sorriso, agradecendo. Dentro de mim, todo aquele ressentimento que se acumulava ferveu. Fui embora carregando aquele pedaço de papel, sem a menor expectativa de que me traria algum benefício. Nos dias que se seguiram, guardei o bilhete numa gaveta, como se fosse só um lembrete de como eu valia pouco para eles. Voltei à minha rotina de trabalhar na escolinha e preparar aulas noturnas, pois era professora substituta e tentava me manter firme em uma posição estável. Quando chegou o fim do ano, ouvi no rádio que a Mega da Virada teria o sorteio na véspera de Ano Novo. Confesso que fiquei curiosa, mas não quis me iludir. Foi só no dia seguinte ao sorteio, enquanto arrumava meu quarto, que reencontrei o bilhete. Sentei na cama e conferi os números num site oficial. Achei que estivesse lendo errado. Comparei outra vez, e mais outra, até suar frio. Eu havia acertado as 6 dezenas. O valor do prêmio era absurdamente grande, 134 milhões de reais. Fiquei tão nervosa que quase desmaiei. Ri, chorei, falei sozinha. Tudo passava pela minha cabeça, menos a vontade de contar para meus pais ou para Fabrício. Eles não mereciam compartilhar aquilo. Respirei fundo, fechei a porta do quarto e fiquei horas ali, refletindo sobre meu próximo passo. À noite, em vez de me vestir para alguma festa de Réveillon, escrevi num caderno as possibilidades. Alugar outro lugar? Pedir demissão e viajar pelo mundo?
Comprar uma casa simples e viver em paz? Então uma ideia começou a tomar forma. Eu poderia planejar com calma, investigar a fundo a situação da família e, de alguma forma, deixar claro que não era mais a filha descartável. Por 2 semanas, não contei nada a ninguém. Contratei um advogado recomendadíssimo, contei sobre o prêmio e pedi orientações. Ele me instruiu a manter tudo em segredo até criar uma holding para proteger meus bens e abrir contas no exterior. Fiz exatamente isso. Depois, pedi demissão da escolinha, alegando motivos pessoais, e me mudei para um pequeno flat no centro, onde ninguém da família costumava ir. Papai ligava vez ou outra, perguntando se eu tinha enlouquecido, se precisava de ajuda, mas eu ignorava. Mamãe também mandava mensagens dizendo que Fabrício estava preocupado. Eu apenas respondia, em tom vago, que estava ocupada me reposicionando no mercado. Nesse período, levei um susto ao descobrir que Fabrício não só tinha ganho uma casa, mas também outros investimentos que meus pais fizeram em nome dele. Senti um misto de inveja e indignação, porém, ao mesmo tempo, lembrei que eu agora tinha muito mais do que eles poderiam imaginar. Já possuía imóveis em meu nome oculto e ações valiosas. Na prática, me tornei milionária do dia para a noite. Contudo, não pude ignorar a tristeza que sentia cada vez que lembrava de como eu fora tratada. Com o tempo, isso se transformou em raiva, e a raiva se transformou numa vontade firme de mostrar a eles quem eu realmente era. Então resolvi que daria uma festa. Mas não qualquer festa, seria algo elegante, caro, com convidados seletos, e sem avisar antecipadamente o motivo. Contratei uma empresa de eventos, reservei um espaço magnífico na Zona Sul e mandei convites para meus pais, para Fabrício e para alguns parentes. O convite dizia apenas: venha celebrar minha maior conquista. O choque foi enorme. Eles sabiam que eu tinha me demitido, que não tinha um salário fixo, então não entendiam como eu poderia bancar aquilo. No dia marcado, cheguei de carro de luxo, vestida com um longo esvoaçante e maquiada de forma impecável. Papai e mamãe me olharam sem conseguir disfarçar a perplexidade. Fabrício veio me cumprimentar, meio sem jeito, e me perguntou qual era a maior conquista em que eu queria mostrar. Eu segurei o sorriso, dizendo apenas que ele descobriria em breve. A festa tinha buffet completo, música ao vivo, iluminação sofisticada. Meus primos cochichavam sobre de onde eu tirara dinheiro para aquilo. Alguns achavam que eu estava endividada, outros que eu tinha arranjado um namorado rico. Fingi que não ligava. Quando a banda fez uma pausa, pedi o microfone e cumprimentei todo mundo. Anunciei: obrigada por terem vindo comemorar este momento especial. Lembram-se do bilhete de loteria que meus pais me deram quando presentearam Fabrício com uma casa? Pois é, aparentemente essa brincadeira saiu bem cara para eles e bem lucrativa para mim. Senti a plateia prender a respiração. Papai ficou de pé, boquiaberto. Mamãe levou a mão ao peito. Fabrício me olhou surpreso, sem saber o que dizer. Continuei, com um ar de falsa modéstia: ganhei 134 milhões de reais. Tive sorte, não é? O salão inteiro se encheu de murmúrios. Aproximei-me da mesa deles e sorri como quem devolve um troco antigo. Papai parecia incrédulo, mamãe quase não piscava. Fabrício levantou, perguntando se aquilo era sério. Confirmei. Um silêncio pesado se instaurou. Então pedi ao DJ que colocasse uma música animada, e voltei a circular pelos convidados, deixando que eles digerissem a notícia. Daquele momento em diante, tudo mudou. Papai quis me abraçar, mamãe tentava me puxar para um canto e perguntar detalhes, Fabrício assumiu um semblante de curiosidade mesclada à inveja. Senti um prazer quase sádico em observar a confusão deles. E essa era só a primeira parte do meu plano. Depois da festa, todos me procuraram insistentemente. Papai queria marcar um almoço em família para discutir meus planos de investimento, como se fosse meu grande mentor. Mamãe me ligava dizendo que Fabrício estava passando por dificuldades, pois, apesar de ter a casa, precisava de dinheiro para bancar suas contas. Isso me divertia. Mentia dizendo que estava ocupada demais, ou viajando a trabalho. Fiquei semanas sem dar respostas claras. Nesse ínterim, contratei um investigador particular. Queria saber se havia algo obscuro nas finanças da minha família. E não me decepcionei, descobri que meu pai e minha mãe haviam feito manobras ilegais para sustentar o estilo de vida de Fabrício.
Houve um caso em que eles pegaram empréstimos em nome do meu avô materno, sem que ele soubesse, deixando-o com dívidas. Ele faleceu sem entender por que suas contas estavam tão comprometidas. Fiquei estarrecida, com raiva, porém não me surpreendi totalmente. Parecia natural que eles fossem capazes de tudo para favorecer meu irmão. Passei as semanas seguintes bolando um jeito de expor isso ou de confrontá-los diretamente. Tive a ideia de montar um sorteio parecido com o que eles fizeram comigo. Liguei para mamãe e papai, propondo um encontro. Disse que agora, como estava financeiramente tranquila, gostaria de presentear a família. Eles adoraram a ideia. Escolhemos um domingo para nos reunirmos na casa onde cresci. Cheguei no horário combinado, estacionando meu carro importado na garagem estreita. Fabrício já estava lá, jogando conversa fora e contando alguma história chata sobre problemas de condomínio. Mamãe veio me receber com sorrisos falsos, papai quis me abraçar, mas notei que havia um brilho diferente nos olhos dele, algo entre cobiça e medo. Sentamos todos na sala. Tirei 3 envelopes da bolsa. Expliquei que queria dar, a cada um deles, algo valioso. Mas, para ser emocionante, faríamos como no passado, um sorteio. Mamãe riu, um pouco sem graça, papai fingiu entrar na brincadeira. Fabrício parecia animado. Entreguei a cada um envelope lacrado, mas pedi que todos abrissem ao mesmo tempo. Ao sinal, romperam o lacre. Mamãe leu em voz alta: "Você ganhou um carro novo." Ela ficou eufórica. Papai leu o dele: "Você ganhou uma viagem internacional com tudo pago." Ele me olhou cheio de orgulho, quase gritando de felicidade. Fabrício abriu o seu, estava em branco. Ele franziu a testa, esboçou um sorriso amarelo e comentou: "Ué, acho que não tive sorte dessa vez, não é?" Fiz cara de quem sente muito, mas por dentro, saboreava a cada segundo. Mamãe e papai tentavam consolá-lo, dizendo que depois eu arranjaria outra oportunidade para presenteá-lo. Eu assisti à cena, lembrando de como fizeram comigo. Anunciei: "Amanhã podemos ir ao cartório para formalizar esses presentes." Afinal, uma viagem e um carro precisam de documentação, não é? Eles concordaram, felizes e um pouco confusos, mas nem desconfiaram do que eu pretendia. Foi no cartório que joguei a carta decisiva. Com tudo preparado, pedi para o tabelião mostrar a eles alguns documentos que meu investigador havia reunido. Papai e mamãe ficaram pálidos enquanto entendiam que eu descobrira o golpe contra meu avô. Fabrício tentava se situar, perguntando o que estava acontecendo. Eu disse, com calma: "Descobri tudo. Vocês prejudicaram meu avô em favor do Fabrício, usando empréstimos em nome dele sem autorização. Isso é crime. E agora a justiça vai saber." Mamãe tremia, papai me olhava com ódio, Fabrício alegava que não sabia de nada. Continuei, firme: "Este era o verdadeiro conteúdo desse sorteio. Eu só quis dar a vocês o mesmo gosto de pegar um envelope sem saber o que tem dentro. Parabéns, vocês ganharam um processo que já está em andamento. E você, Fabrício, fica com o envelope em branco, pois não foi o principal articulador, mas acabou beneficiado pelo dinheiro deles." O silêncio pesado tomou conta do lugar. Papai gritou, dizendo que eu estava louca, que a família não resolve problemas assim. Mamãe suplicou que eu reconsiderasse, que não passava de um mal-entendido. Fabrício apontou o dedo, xingou, querendo me intimidar. Mas eu não recuei. Encerrei dizendo: "Eu era filha esquecida, mas, por ironia, a vida me deu uma chance de fazer justiça e de mostrar a vocês o sabor do descaso." Saí do cartório de cabeça erguida, deixando-os lá, sem saber se deviam gritar ou me perseguir. Passei uma semana sem notícias, mas meus advogados confirmaram que papai e mamãe teriam que responder a algumas acusações. Fabrício tentou me ligar, mas bloqueei seu número. Senti um alívio imenso, embora ao mesmo tempo um vazio. Aquilo não me trazia exatamente felicidade, mas me dava a sensação de que, ao menos uma vez, eu tinha poder. E eles não podiam me deter. Resolvi que daria um passo além, queria conhecer melhor algumas histórias do passado, entender até que ponto minha família era capaz de ir para me excluir. Visitei um tio distante, que me contou que, quando eu nasci, mamãe havia sofrido uma decepção financeira, e papai decidiu priorizar Fabrício para garantir que ele fosse o bem-sucedido da família.
Isso incluiu usar dinheiro herdado da minha avó para comprar um imóvel para Fabrício quando ele completasse 18 anos. Ouvi tudo sem me surpreender muito, apenas confirmava minha teoria de que eles me usaram como bode expiatório para qualquer falta de verba. Também soube que Fabrício sempre zombava de mim, espalhando que eu era chorona e dramática. Aquilo explicava porque toda vez que eu tentava reivindicar algo, diziam que eu fazia tempestade em copo d'água. Passaram-se alguns meses, e o processo contra papai e mamãe andava a passos lentos, mas firmes. Fabrício, sem querer se envolver, sumiu. Ouvi dizer que ele tentava vender a casa que ganhou, mas não tinha sorte, pois havia dívidas de condomínio e problemas de documentação. Cada vez mais eu sentia que tudo era o reflexo do que plantaram ao longo dos anos. Meu advogado me contou que, se a investigação confirmasse a fraude contra meu avô, parte dos bens de papai e mamãe poderiam ser bloqueados. Isso implicaria que, possivelmente, eles ficariam sem nada. Não me alegrei exatamente, mas também não me arrependi. Continuava morando no flat, mantendo meu cotidiano, enquanto gerenciava investimentos diversos. Vivia de forma discreta, sem ostentar, mas sem passar necessidade. Tentei aproveitar um pouco a vida, viajei pelo Brasil, fui ao Nordeste e ao Sul, me encantei com paisagens, experimentei comidas típicas que nunca tinha provado. Tudo sozinha, sem família por perto. Algumas vezes, chorei ao ver famílias felizes em mesas de restaurantes, conversando e rindo. Mas lembrava que a minha própria família me negou afeto. Uma noite, recebi uma ligação de Fabrício. Eu havia mudado de número, mas ele achou uma forma de me encontrar. Atendi com frieza. Ele começou dizendo que entendia minha raiva, mas que eu estava exagerando. Falou que nossos pais não foram perfeitos, mas que, no fim, somos todos parentes. Tentei manter a calma e perguntei onde estava todo esse discurso conciliatório quando eu era ignorada e tratada como objeto de piada. Ele disse que estava cego pelas facilidades que recebia. Pediu desculpas. Fiquei em silêncio, mas ele insistiu, dizendo que eu deveria interromper o processo, pois papai e mamãe podiam até ser presos. Suspirei, respondendo: se você quisesse verdadeiramente se redimir, teria me dado apoio antes. Agora que tudo veio à tona, só querem evitar punição. Isso não é arrependimento, é medo. Ele não teve respostas, apenas disse que eu poderia acabar me arrependendo por destruir a família. Desliguei. Nos dias seguintes, me bateu uma angústia imensa. Não queria ser vista como a grande vilã, mas também sabia que eles me tratavam como nada. Se eu desistisse do processo, nada garantiria que não repetiriam seus golpes ou mentiras. E, além disso, a memória do meu avô merecia respeito. Não era justo deixar por isso mesmo. Decidi manter minha posição. Um mês depois, uma notícia explodiu em nosso círculo social. Meus pais estavam sendo formalmente acusados de estelionato e falsidade ideológica por causa dos empréstimos no nome do meu avô. O juiz poderia definir algum tipo de acordo, mas exigiria ressarcimento e multas. Mamãe entrou em desespero. Chegou a me mandar uma carta escrita à mão, dizendo que me amava e que fez tudo por Fabrício e que eu deveria entender que toda mãe erra tentando acertar. Rasguei a carta e joguei fora. Talvez tenha sido cruel, mas eu não aguentava mais justificativas vazias. Papai parecia mais orgulhoso, não me procurava. Soube que xingava meu nome pelas ruas, chamando-me de traidora. Parte de mim sofria, mas me mantive firme. Então descobri algo que me chocou. Fabrício havia adulterado alguns documentos para ter a casa registrada de modo que não fosse bloqueada como bem de família. Era mais uma prova de que eles faziam tudo para se salvarem. Com essa descoberta, reuni mais elementos para o processo. A promotoria estava sedenta por informações, e eu ofereci o que tinha. Poderia ser que Fabrício também fosse responsabilizado. Foi aí que me perguntaram se eu queria mesmo levar a cabo essas acusações também contra ele. Hesitei. Apesar de tudo, Fabrício era meu irmão. Mas lembrei que eu sempre fui a excluída. Decidi que sim, levaria a cabo. Numa madrugada, acordei suando frio, pensando em tudo isso. Aonde chegamos? Será que valia a pena toda essa briga? Lembrei do dia em que ganhei os 134 milhões, do que senti ao ler os números. Lembrei de cada lágrima que derramei, esperando que um deles dissesse: eu te amo, Aline, você também é importante.
e segui em frente. Enfim, chegou a audiência preliminar. Fui orientada a comparecer apenas como testemunha, pois era denunciante, mas o caso envolvia meu avô e seu espólio, então havia alguns herdeiros distantes. Mamãe me olhou com olhos suplicantes no corredor do fórum, papai mantinha a testa franzida, e Fabrício evitava meu olhar. Quando me chamaram, falei calmamente sobre o que descobri, apresentei as evidências coletadas. Minha voz estava firme, mas minhas mãos tremiam. Foi a única maneira que encontrei de honrar a memória de quem não podia se defender. O juiz observou que havia indícios sérios de fraude. Sair dali foi como sair de um pesadelo. Tentei não olhar para eles, mas ouvi quando Fabrício me chamou: Aline, espera. Girei o rosto, e ele estava lacrimejando. Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Desculpa por tudo, tá bem? Foi inevitável sentir uma fisgada de pena. Mas segui meu rumo, sem responder. Nos meses seguintes, os trâmites legais continuaram. Houve acordos financeiros, confisco de parte dos bens de meus pais, multas que os deixariam praticamente sem patrimônio. Fabrício teve que vender a casa para cobrir uma parte das dívidas. No final, eles se viram quase na ruína, dependendo de favores de amigos ou parentes. Papai me mandou um bilhete escrito: "É isso que você queria?" Joguei no lixo. No meio disso, fiz algumas viagens internacionais, só para espairecer e tentar pensar na vida. Visitei lugares que eu nem imaginava conhecer. Vi paisagens deslumbrantes e me senti grata pela sorte do bilhete. Ao mesmo tempo, lá no fundo, uma tristeza teimava em me acompanhar. Lembrei de quando eu queria só um pouquinho do que Fabrício ganhava sem esforço. Meu desejo, no fundo, sempre foi de ser reconhecida. E acabei reconhecida, mas à base de um rompimento radical e de uma guerra judicial. Pelo menos, não me sentia mais tão pequena. Depois de um tempo, fui surpreendida por outra revelação. Minha mãe me chamou para conversar num café, dizendo que descobrira que meu pai tinha uma amante havia décadas. Foi chocante, mas não tanto quanto ela esperava. Aquele homem, capaz de trapacear o próprio sogro, não me parecia o tipo mais leal do mundo. Ela chorou, disse que se arrependia de tudo que fizera contra mim, mas que fora cega pela vontade de manter a família unida em torno de Fabrício. Pediu que eu considerasse perdoá-la. Me mantive cautelosa. Não planejava retomar laços, mesmo que parte de mim se compadecesse do sofrimento que ela agora experimentava. Ela me mostrou cartas antigas do meu pai para essa amante, e, numa delas, ele descrevia como planejava dar tudo para Fabrício, pois este era o filho com potencial, enquanto eu teria que me virar. A leitura dessas linhas me deu calafrios e um nó na garganta. Mas controlei as lágrimas. Não queria fraquejar naquele momento. Saí do café deixando minha mãe lá, sem saber se ela merecia minha compaixão. Pouco tempo depois, fiquei sabendo que ela decidirá se separar do meu pai, ambos sem recursos, vivendo quase de favor. Fabrício também não podia ajudar, pois estava endividado e buscando um trabalho fixo após perder o financiamento que tinha. Senti um aperto no peito, mas segui determinada a não facilitar as coisas para eles, afinal, nunca facilitaram para mim. 2 anos se passaram desde que ganhei a loteria. Meu dinheiro segue investido, e aprendi a administrá-lo com responsabilidade. Procurei não esbanjar, embora tenha escolhido um apartamento espaçoso e aconchegante. Busco realizar sonhos que antes eram impossíveis. Criei uma pequena ONG para oferecer bolsas de estudos a alunos carentes, algo que eu teria adorado ter recebido quando mais precisava. O caso na justiça finalmente chegou ao desfecho. Meus pais foram condenados a pagar uma indenização ao espólio do meu avô e a cumprir uma pena alternativa, prestando serviços comunitários. Já Fabrício teve de responder por um crime menor, relacionado à adulteração de documentos, mas se livrou de uma punição pesada através de um acordo. Não os vi pessoalmente no tribunal para ouvir a sentença. Preferi que tudo fosse tratado entre advogados. Quando tudo terminou, senti um enorme vazio. Alcançar a vitória não me preencheu. Ao contrário, me mostrou que, por mais que se faça justiça, algumas feridas familiares nunca cicatrizam. Tive momentos em que questionava se eu não tinha sido muito dura. Mas toda vez que essa dúvida surgia, lembrava de cada risada que deram, de cada humilhação que sofri. E concluía que, se fosse para mim, não haveria piedade. Cerca de 3 meses depois,
recebi uma mensagem no meu novo telefone. Era Fabrício, pedindo apenas: podemos conversar? Ignorei por uns dias, mas a curiosidade me venceu. Respondi que poderia encontrá-lo em um café perto de minha casa. Ele apareceu, visivelmente abatido, com roupas simples e um olhar distante. Contou que estava morando de aluguel em um bairro modesto, trabalhando como auxiliar jurídico para se sustentar. Disse que sentia falta do antigo estilo de vida, mas que reconhecia ter sido favorecido de forma injusta. Pediu perdão por tudo que me dissera e fizera. Senti sinceridade em suas palavras, mas não quis me emocionar. Ele explicou que pretendia recomeçar, que sonhava em limpar o nome, pagar as dívidas e talvez retomar a faculdade. Perguntou se eu poderia ajudá-lo. Minha reação foi dizer que não lhe devia nada, mas que, se ele quisesse minha ajuda apenas no sentido de achar um emprego, poderia ver o que dava para fazer. Ele sorriu, um sorriso amargurado, mas de gratidão. Fiquei de dar uma resposta em breve. Não era minha obrigação reparar algo que ele próprio criará. Na saída, Fabrício me entregou uma foto que encontrou, em que eu aparecia criança, num parquinho de diversões, olhando para a câmera com um olhar meio triste. Disse que, naquela época, me enxergava como uma sombra, mas agora compreendia o quanto foi cruel. Não respondi nada, apenas guardei a foto e saí. À noite, chorei por lembrar de como eu desejava que alguém notasse meu olhar pedindo ajuda. Hoje, percebo que, embora eu tenha feito justiça, não apaguei a dor do passado. Papai está doente, morando sozinho em uma casa alugada. Mamãe sobrevive com pequenos bicos de costura, sem ter onde cair morta, como dizem. Fabrício tenta se reconstruir. E eu? Tenho o que preciso para viver em paz, mas carrego um fardo, a certeza de que laços de sangue nem sempre garantem amor. Ganhar na loteria expôs tudo de podre que havia na nossa dinâmica familiar. Se as coisas poderiam ter sido diferentes? Talvez. Se eles tivessem me valorizado, talvez eu não precisasse lhes mostrar o outro lado da moeda. E, apesar de não haver moral nesse enredo, a mensagem que fica para mim é que o acaso me colocou em posição de poder devolver a eles toda a indiferença. Não me sinto heroína, mas também não me sinto culpada por ter feito o que julguei justo. Se me perguntarem se valeu a pena, direi que não sei. Sigo a vida com meus projetos, viajo quando posso, ajudo quem sinto que merece. Mas jamais voltarei a ser aquela menina invisível, de olhar carente. Aprendi, a duras penas, que só quem sofre a dor do desprezo entende o quanto é amargo mendigar afeto. E essa é a história de como um simples bilhete de loteria, jogado de forma displicente para mim, acabou se transformando numa cartada que destruiu a falsa harmonia de uma família, revelando traições, golpes, desvios e preferências mascaradas. Não há desfecho romântico, não há abraço de reconciliação. Cada um seguiu seu caminho, carregando o peso de suas escolhas. Eu carrego comigo a liberdade, a independência financeira e um coração marcado por memórias que não me deixam esquecer que, por vezes, o amor que exigimos não existe. E, se não existe, melhor viver sem ilusões do que prolongar uma mentira. Não quero moralizar nada, apenas contar que o destino me fez milionária e me permitiu expor verdades que estavam enterradas. Talvez eu tivesse preferido conquistar esse poder de outra maneira. Porém, a vida não me perguntou como eu queria. Aconteceu, e precisei lidar. Espero que, algum dia, quando eu olhar para trás, consiga me lembrar de que, ao menos, não engoli a injustiça para sempre. Revidar pode não ser bonito, mas às vezes é necessário. Foi o que fiz. É isso que sou, a filha esquecida que acabou virando a única pessoa capaz de fazer justiça dentro da própria casa. E, embora eu não tenha encontrado uma felicidade completa, posso dizer que encontrei um lugar no mundo onde as minhas vontades importam. Chega de rastejar por atenção. Se existe alguma lição nesse caminho, não fui eu quem a impôs. Apenas a vida, com sua ironia, criou o cenário perfeito. Quem era ignorada passou a ter todos os holofotes, enquanto quem era exaltado caiu em desgraça. E, se algum dia perguntarem como eu me sinto sobre ter 134 milhões, responderei que o dinheiro me deu a chance de gritar um basta. A fortuna foi meu microfone, e, com ele, fiz ecoar o grito que reprimi por anos. Não sei se esse grito resolverá tudo, mas ao menos tirou de mim o papel de figurante. Agora, sou protagonista da minha história.
Meu nome é Aline, e esta é a saga de uma filha subestimada que ganhou mais do que dinheiro, ganhou a convicção de que ninguém apaga o valor de alguém para sempre. Quando jogaram aquele bilhete na minha mão, acharam que fosse apenas uma migalha, mas acabou se tornando o estopim para uma mudança irrevogável, expondo segredos e derrubando máscaras. Hoje, olho no espelho e vejo alguém que, apesar das marcas, não se rende a quem só oferece desprezo. Cada centavo que uso, invisto ou guardo, me lembra daquele dia em que a sorte me escolheu, mas também me recorda de todo um passado de mágoas e tensões. Levo comigo a certeza de que nada do que aconteceu foi em vão. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.